Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de rada, né? Então as conceituações, né? O inciso 4 vai falar do termo aeronáutica. Então, aeronáutica é instituição nacional, permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, que, sob a autoridade do Presidente da República, compõe, ao lado da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil, que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem, ou seja, por iniciativa do Presidente da República, dos comandantes, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né, e os poderes constitucionais garantidos aí, chefe do Supremo, da Câmara, do Senado, né? Ou seja, por qualquer um destes, a Força Armada chamada Aeronáutica vai ser acionada para garantir a lei e a ordem. Outro termo que está no RADA, né? O inciso 5 diz do agente auxiliar. O agente auxiliar é o agente da administração responsável por assessorar e apoiar agente público no exercício do seu cargo, encargo, função ou comissão, definidas em regulamento ou regimento interno, ou em ato normativo próprio, conforme ato de nomeação ou designação. A função do agente auxiliar também né, poderá ser denominada adjunto. Então, é o chamado de adjunto, é o agente auxiliar. Falou em adjunto, agente auxiliar. Falou auxiliar, é o adjunto, que auxilia quem? Ele assessora o agente público no exercício do seu encargo. O adjunto do ACI, né? O adjunto do controle interno, né? O ACI do controle interno, o adjunto direto, daquele que já tem um encargo direto, ele, na falta desse, não vou chamar de titular, né? Na falta desse, ele exerce aquela função com integralidade, ok? Na falta daquele também. Então, o agente corresponsável é o agente da administração que, sob orientação ou supervisão do responsável, participa da gestão de recurso financeiro ou de qualquer bem público. Então, o agente corresponsável é o agente da administração que, sob orientação ou supervisão do responsável, participa da gestão de recurso financeiro ou de qualquer outro bem público. Então, tem um determinado agente público que é responsável por um determinado recurso da administração pública e ele é nomeado ali, juntamente com ele, um agente corresponsável, seja para assinatura, né? Ele é o agente da administração que vai estar sob orientação, claro, tudo que ele fizer vai estar sob orientação do agente responsável, ok? Da administração, orientação, supervisão daquele que é responsável, da participação e da gestão daquele recurso. O que ele fizer vai estar sob o aval deste, ok? Agente da administração. Quem que é? Tanto a gente está falando aí de agente da administração. Agente da administração é todo indivíduo que, investido de atribuições e de responsabilidade definida em ato próprio. O que é o ato próprio? É todo indivíduo que, investido de atribuições e de responsabilidade definida em ato próprio. É um ato formal, né? Abre-se uma portaria dando plenos poderes a Beltrano agora como agente da administração, ok? Uma lei dizendo que agora ele é agente da administração. É um ato próprio, ok? Para isso. Ou seja, definidas em ato próprio, realiza as atividades administrativas de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de recursos humanos do COMAE. Então, para ser comandante de uma unidade militar, ele vai virar um agente da administração, não vai? O comandante agora, olha, esse coronel virou comandante daquela unidade. Foi feito um ato próprio, uma portaria publicada em boletim, publicada em algum documento, diário oficial, e agora ele é agente da administração pública direta, denominado comandante de tal unidade, ok? E agora, o que ele vai estar investido? Vai estar investido de atribuições e de responsabilidade definida em ato próprio, realizado em atividade administrativa, né, de gestão, orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, seja alguma delas aí, né, e de recursos humanos do COMAE. O agente da administração é uma espécie de agente público, militar ou servidor civil que atua no COMAE. O termo da administração tratado neste regulamento engloba, quando não especificado, engloba também os gestores em geral e os servidores civis, ok? Quem que é o agente de controle interno?
o ACI, né? Deve ter ouvido falar nele. É o agente da administração especificamente designado pelo comandante da organização militar. Olha aí, guarda isso, é importante. Por quem é designado o ACI? Pelo comandante da OM, ok? Para verificar, avaliar e supervisionar os atos e os fatos executados pela administração, observando os princípios da administração pública e os princípios constitucionais basilares que norteiam a administração pública. Ele, o ACI, é o assessor direto do comandante, né, do agente diretor e do ordenador de despesa da OM. Nessa condição, o exercício da função de ACI deverá recair sobre o agente, ou seja, o militar ou servidor, que possua, preferencialmente, amplo conhecimento de todas as atividades administrativas desenvolvidas pela unidade gestora, né, chamada de UG aí. Então, dá para colocar um cara que foi formado em pavimentação para gerir, por exemplo, um hospital? Não dá. Não dá, né? Uma unidade hospitalar? Não dá, e vice-versa, ok? Então tem que estar coisas afins, colocar em coisas afins. Então, de todas as atividades administrativas desenvolvidas pela unidade gestora, bem como ele detenha também o conhecimento suficiente e necessário da legislação, ou seja, da lei, dos regulamentos, das normas, né? Da legislação de suporte dessas atividades e daquelas emanadas das várias esferas da cadeia sistêmica ou de subordinação, independente do posto, quadro ou nível, respeitando-se a estrutura hierarquizada, né, hierarquia, e principalmente o conhecimento técnico e a experiência profissional daquele agente. Quem que é o agente diretor? Agente diretor é a autoridade, né, agente da administração, responsável pela execução, ajuste ou revisão do planejamento da organização militar sob o seu comando, chefia ou direção. E pela organização também, ele é responsável também pela organização e direção das atividades administrativas necessárias à sua implementação e controle. No exercício de suas funções, o agente diretor deverá adotar todas as medidas de caráter administrativo necessárias ao pleno desempenho de suas atribuições legais e ao cumprimento da missão institucional da organização militar. Então, quando ele coloca lá a missão da base aérea, a missão do DTSTE, a missão do SINDAC-TAE, então ele tem que cumprir dentro dessa missão institucional, né, as atribuições legais tem que estar com a finalidade e fim dessa missão institucional da OM, ok? Então, de acordo com a legislação em vigor, claro, ele vai agir sempre com a legislação em vigor, responsabilizando-se pelos atos e pelos fatos. Tem ato administrativo e fato administrativo. Ato administrativo é tudo aquilo que ele pode fazer. Fato administrativo ocorreu, ou seja, toca a administração, por exemplo, venceu vou dar um exemplo bem simples, venceu a validade de uma carteira de identidade do militar. É um fato ocorreu, vencimento é um fato, ok? Qual que é o ato? Vai ter que reemitir. Quem pode reemitir? Um determinado agente diretor vai ter que assinar, ok? Então, atos e fatos são diferentes. Então é responsabiliza pelos atos e pelos fatos administrativos praticados na sua OM. Tem nos gestores, nos agentes executores, diretos e nos indiretos, e nos agentes auxiliares, claro, todo esse povo aí, ele tem nele os elementos de execução de suas atribuições. Então, o pessoal está junto com o agente diretor para auxiliar. Agente executor. Acabamos de falar nesse agente, né? O agente, no inciso 10, agente executor ou agente gestor. É o agente da administração que tem atribuições e funções definidas em lei, também em lei, regulamento, regimento ou outras disposições, dispositivos, né? Ou normativos legais, tá? Previstos aí dentro do COMAE ou fora dele, tá? Então está previsto na lei, no regulamento ou nas normas. Então, qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer atividade administrativa, de acordo com a legislação em vigor, claro, é um agente executor e, nessa condição, responde pelos atos e pelos fatos administrativos resultantes da sua ação ou da sua omissão. Pegadinha nesse termo. Agente executor só pode ser militar? Pensa um pouquinho. 2, 3, 4, 5. Só pode ser militar, sim ou não? Não, o termo não está dizendo, o inciso não está dizendo. Olha aqui, tá, vamos ler o inciso, está escrito assim, ó.
Agente executor é o agente da administração que tem atribuições, funções definidas em lei, regulamento, regimento ou outras disposições ou normativos legais. Ponto. Qualquer pessoa física, está até deitadinho, está até em itálico para você ver que é importante isso. Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer essa atividade. Anota isso aí que é importante. Este público, no inciso 11, diz que todo indivíduo, servidor ou não, que exerça ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ok? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, encargo, emprego, comissão ou função nas entidades de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido, ou seja, parte do dinheiro público está ali naquela entidade, haja concorrido, ou concorra com mais de 50%, ou seja, 51%, né? Daí para cima, mais 50% do patrimônio ou da receita anual. Esse é o agente público. Todo indivíduo, então, servidor ou não, pode ser servidor ou não, que exerça, ainda que temporariamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, encargo, emprego, comissão. É um exemplo clássico disso, quando alguém é chamado para ser mesário, né? Você já foi chamado para ser mesário? Ou algum parente já foi? Mesário. Ele ali está na função de agente público, sabia disso? Enquanto ele estiver ali, ele é o representante da administração pública, agente público. Está exercendo uma função, um encargo eleitoral, ok? Sob a lei eleitoral. Agente responsável, inciso 12, é todo aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou responda por dinheiros, bens e valores públicos da União ou que, em seu nome, assuma obrigação de natureza pecuniária, bem como o gestor de qualquer recurso repassado pela União, mediante convênio, acordo ou ajuste, né? Ou outros instrumentos congêneres. E Estado, né? Congêneres a Estados, passados ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, a entidades públicas e a organização particular. Então, para fechar, o agente responsável é aquele que tem o agente responsável é todo aquele que utiliza, usa, né? Vai arrecadar, que guarde, ou vai gerenciar, ou vai ter que responder com determinado dinheiro, né? Bens, valores públicos, né? Da União, ou tiver em seu nome, assuma obrigação, né? O pessoal recebe aquela conta lá que vem dinheiro da União, dinheiro de empenho, né? Para pagar notas fiscais da fábrica, então cai na conta do indivíduo ali, então o dinheiro está no nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária, né? Bem como o gestor de qualquer recurso repassado pela União, mediante o quê? Pode ser através de convênio, de acordo, de ajuste, ou qualquer outro instrumento dessa natureza, seja repassado a Estado, a Distrito Federal, a município, a entidade pública e a organizações particulares, ok?